Muito bom dia, boa tarde. Está entrando no ar o meu, o seu, o nosso persona singular, o nosso bate-papo de sábado através da 90.3. Agora, numa nova temporada, onde eu converso com duas mulheres muito especiais neste período, Débora Bock e Renata Matia. Essa nova temporada tem sido transformadora para mim e tenho certeza que para muitas pessoas que têm nos ouvido, sejam vocês através da 90.3, mas também agora através do nosso canal do YouTube e também pelo nosso site difusoramaravilha.com. E antes de iniciar o programa e dar boa tarde para elas, eu quero mostrar para vocês este cenário que está maravilhoso, que é o nosso novo estúdio de gravação, que foi projetado pela Inovare Ambientes aqui de Maravilha. Eu simplesmente amei. E a doutora Débora estava confidenciando para mim que esse quadro aqui atrás gera memórias afetivas a ela. Certamente temos muitas memórias afetivas ao longo da nossa caminhada. Aliás, caminhada essa que a gente vai sempre se conhecendo. Convido a você, antes de entrarmos no nosso assunto, a curtir, se você estiver vendo através do YouTube, dá um joinha. Se gostou do nosso bate-papo, encaminha para mais alguém, porque essa jornada está só começando. Sejam bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Depois desse boa tarde, bom dia tão efusivo teu, como não começar bem o programa, né? Ah, tem que ser. Eu acredito que quando a gente parte assim desse entusiasmo nosso, ainda que às vezes não tenhamos tanto entusiasmo interno assim, já melhora. Tá empolgadíssima, né, Ivana? Ah, tem Batom que tá. vermelho te revoluciona. Batom vermelho me transforma, de verdade. Eu sei disso. E aí, como estamos? Tudo certo por aqui. Hoje temos um assunto que eu acredito que faça parte da vida de muitas pessoas, mas também que faz muito parte da minha vida, principalmente, né? Ou especialmente, assim, foi graças ao autoconhecimento que mudanças aconteceram na minha vida. Mas você viu que eu te fiz a pergunta como estamos e você não respondeu. Ah, então... É tão básico a gente falar como você tá e a resposta se dizer eu tô bem. Você tá sempre bem? Não. Pois é. Você se conhece a ponto de saber se você está bem? E esse é o nosso assunto do dia de hoje, o autoconhecimento. Que difícil isso, não é? É muito difícil. É muito difícil porque exige um mergulho interno muito grande que a gente tem que fazer sem armas, sem hipocrisia e se lançar. Senão a gente nunca vai se conhecer de verdade, não é assim? Uhum. E os nossos movimentos são de fuga. Quando a gente começa a olhar para algumas coisas que a gente não gosta, nós tendemos a fugir de tudo isso. Por isso que a resposta é tudo bem. Por isso que a resposta é tudo bem, e até porque a gente se mostrar inteiro para o outro também nos deixa vulnerável, né? E muitas vezes eu acredito que a gente nem sabe de fato se está tudo bem ou não está tudo bem, né? Eu comentava com vocês no início que lá em meados de 2007, 2008, 2009, eu já sentia algumas angústias, algumas situações que não me faziam estar bem. E foi nesse momento que eu comecei a buscar terapia, inclusive foi com a Débora. E se a gente olhar lá no meu prontuário, tem muitas idas e vindas, porque eu lembro que naquele momento eu ouvia coisas que faziam sentido, mas eu não estava preparada para as mudanças que precisavam acontecer, porque, como a Débora bem disse, assim, o autoconhecimento é um mergulho, e nem sempre a gente está preparada para esse mergulho que... No meu ponto de vista, tem mais momentos de desprazer do que de prazer quando a gente busca o nosso autoconhecimento. Claro que o resultado final é de muita libertação, mas até chegar nesse resultado, não sei se algum dia alguém já chegou na plenitude do resultado, né? Até chegar lá são muitas coisas que a gente tem que enfrentar. E muitas vezes eu vejo pelo meu processo. No momento que eu precisava encarar, era mais fácil dizer, não é disso que eu preciso. É mais difícil, né? Uhum. A gente sempre olha o outro, olhar pra gente é a parte mais difícil. Aliás, falar sobre autoconhecimento é bem recente na nossa história. Afinal, fomos criados e educados, e a grande maioria das pessoas, a simplesmente repetir padrões, né? Talvez nem sequer se conhecer um pouquinho. E ignorar padrões. Quantas vezes a gente ouviu
que os outros vão dizer? Não faz isso. O que os outros vão dizer? Olha como você está se comportando. Então, isso no nosso inconsciente traz a mensagem de que é mais fácil a gente ignorar aquilo que de fato é nosso. Não é assim? Mas aí o que os outros vão pensar é aquela coisa da gente seguir um padrão, né? E o padrão, você tá dentro daquele padrão, tá tudo certo. Mas será que tá tudo certo? Essa é a pergunta, porque talvez o padrão não é o que eu me encaixe. E a gente vê que com a revolução, de tudo isso que vivemos, hoje as pessoas conseguem, de alguma forma, se conhecer para viver o que elas realmente têm essa intenção. Uhum. Eu lembro de uma cliente que passou lá pela Rematia, que uma vez ela me falou, eu achei bem interessante, assim, ela disse, é difícil olhar para dentro, né? Daí eu disse, é difícil. Por isso que os meus olhos olham para fora, tipo, né? Porque, de fato, não é um movimento simples, né? A gente tem que encarar muitos monstrinhos que fazem parte de quem nós somos, né? E encarar os próprios monstros. Sim. E ver os nossos defeitos e aquelas coisas que nos incomodam. Gente, eu vou falar pra vocês, é a parte mais difícil. Sabe quando normalmente a gente critica algo em alguém e talvez se a gente olhar é algo que faz parte da gente. E que é difícil, porque você pode passar a vida inteira tentando se corrigir. Você fala assim, ai, que defeito. E você sabe que você tem. Mas como começar esse olhar para dentro? Aí que tá. Porque certamente quem tá em casa tá pensando, mas eu tenho isso. Eu tenho alguns defeitos. E ninguém vive na sua plenitude. Ninguém é 100% feliz consigo próprio. Vocês desculpem o exemplo bem chulo, mas eu vou usar. Quando a gente tá na merda e a gente sabe. Só que a merda é quentinha e é fofinha. Então, exige da gente um movimento de sair dali, sair daquela textura que é fofinha e sair daquela temperatura que nos acolhe. Exige esforço. Então, nosso movimento é voltar. Nós somos eternos desviantes do caminho. Tendemos a andar por aquele caminho que a gente já conhece. Não é assim? E mexer na merda fede. Fede pra caramba. E eu vejo muito, assim, no meu processo, foram momentos que eu vivi alguma crise. Por exemplo, crise existencial. Quem eu sou? O que eu quero da minha vida, né? Então, foram nesses momentos, assim, que eu parei para, de fato, entender, vamos lá, vamos ver quem é essa Renata. Precisou terapia? Precisa terapia, eu continuo na terapia. Né? Tá, mas você acha que o autoconhecimento, eu vou me conhecer, precisa de terapia? Ou a pessoa consegue fazer sozinha? Olha, eu nunca consegui fazer sozinha. Uhum. Né? Eu nunca consegui fazer sozinha. Eu busquei já vários movimentos, né? É terapia clássica, é terapia holística, foram processos de life coaching que eu fiz através do exercício físico. Hoje, com um pouquinho mais de consciência, tem momentos que eu consigo parar e refletir e pensar, não, o que está acontecendo? Mas, geralmente, tem que vir através do questionamento de outra pessoa. Porque é como a Débora bem disse, assim, é difícil a gente olhar. E a gente tem uma negação muito forte daquilo que acontece com a gente, né? Na terapia eu vivo muitas coisas que eventualmente eu sou questionada, que eu digo não é. Eu saio de lá e eu penso, é sim, sabe? Então é através de questionamentos que a gente consegue enxergar o que está acontecendo. Eu tô aqui só prestando atenção no teu brilho do teu olho aqui, porque você falou que o batom vermelho me revoluciona, mas o brilho para você também te revolucionou. Se alguém chegasse para você e falasse, é feio isso que você tá usando, qual seria a tua resposta? Hoje, talvez eu ia entender que é a pessoa que não gosta do brilho, por exemplo. E antes? E antes eu ia dizer, não, verdade, é feio. Deixa ela tirar. Essa é a diferença, né? É que assim, né, gente? Quando a gente se conhece, a gente não se afeta tanto pela opinião do outro. Aquele movimento espelho. Aquilo que eu olho para o outro e me incomoda, muitas vezes são coisas que eu recalquei em mim. O fulano é muito egoísta, olha que atitude que ele tem, é excesso de controle. Talvez sejam coisas internas que eu tenho e que eu não consegui olhar para isso. Outro movimento que pode ter é no sentido assim, quando o outro me critica e aquilo também me incomoda, são coisas que não estão resolvidas em mim. Como o contrário também pode acontecer. Quando a gente está equilibrado, a gente tem autoconhecimento, aquilo que vem do outro, a gente não compra, é uma projeção dele.
aquilo não é meu. Então, não gostar do brilho da Renata é uma projeção que vem de outra pessoa. Não é algo que ela recalcou, é algo que ela conseguiu olhar, assumir e decidir. Não, eu sou isso, eu faço isso. E isso é o que o autoconhecimento nos proporciona. É a afirmação de quem nós somos, com nossas qualidades, com nossas restrições. Concordam? Você sabe que eu passei boa parte da minha vida ouvindo que eu era magra demais. E isso muito me incomodou. Invejinha. Não, mas isso incomoda assim, porque é o contrário da pessoa ser chamada de gordinho, é da mesma forma. E eu lutava a vida toda porque eu queria realmente ganhar peso e falar, eu preciso estar dentro do padrão. Quando eu entendi que o padrão é o meu padrão e eu preciso entender que é bem mais importante do que eu dar resposta para outros, é eu estar saudável comigo mesma, eu mudei a percepção e eu vi que eu não precisava responder a ninguém. Porque eu tenho que entender o seguinte, até onde isso me ofende? Eu sou magra ou não? Se eu sou magra, como é que eu vou fazer com isso? É lutar com os meus próprios medos, os meus próprios desajustes internos, para saber que o padrão dos outros talvez não é o meu padrão. Ivana, eu sou uma pessoa que eu sou facilmente influenciada, mas eu já fui muito mais influenciada. Então, se eu olho para trás, assim, esteticamente falando, né? Quantas coisas eu fazia porque alguém algum dia me falou, ou eu imaginava, ou comentavam, por exemplo, o bonito seria ser, e eu captava aquilo e com muita fragilidade de quem eu era, eu fazia aquilo ser a minha realidade. Tem momentos da minha vida que eu olho para trás em fotos, eu adoro me comparar em fotos, assim, né? Porque eu acho que a gente comparar com a gente é benéfico, né? Pelo menos tu vê uma evolução ou vê uma regressão. Alguma coisa a gente enxerga, né? Mas eu olho e falo, como que eu deixei isso acontecer? Então, eu já sei que eu sou uma pessoa influenciável, muito. Então, eu tenho que cuidar bastante, assim, que às vezes a empolgação do outro faz com que eu mude coisas que, se eu paro para pensar de fato, eu não quero mudar. Mas aí eu mudo na empolgação, né? Então, por exemplo, essa questão... Eu lembro, sei lá, uma vez eu fiz um processo buscando autoconhecimento, um processo de imagem, e fiz análise de cores. Então, eu encontrei lá a minha cartela de cores e lá dizia que eu não podia ter cabelo loiro. E eu cheguei em casa e fui no salão e falei, pinta meu cabelo. E eu passei um tempo de cabelo castanho, cabelo ruivo, cabelo mais acobreado. E hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, eu gosto do meu cabelo loiro. Então, volto a dizer, assim, tem alguns padrões que também nos processos de autoconhecimento a gente acaba descobrindo, só que se a gente não, sei lá, se aceitar e aceitar que daqui a pouco, o loiro não é o melhor, mas o loiro é o que eu gosto, as coisas também ficam um pouco confusas, né? Estar segura de si. Perdão. O autoconhecimento, ele também passa por um processo de experienciação. Isso me serve, isso não me serve, se eu quero levar para mim. Então, é esse o processo mesmo. A gente tem que se permitir experimentar. Aliás, acredito que estaremos a vida toda num processo de autoconhecimento, porque a pessoa que eu era há um ano atrás já não é mais a mesma. Eu identifico que eu mudei e acredito que no ano que vem, daqui a um ano, eu não quero mais ser a mesma Ivana. Por um processo de autoconhecimento, de perceber coisas em mim, de conhecer coisas em mim, de melhorar coisas em mim. E acredito que no que a gente melhora pra gente, a gente melhora as pessoas à nossa volta. Às vezes eu me pergunto por que é que eu comecei. Porque o autoconhecimento, ele é algo assim que faz com que a gente já não aceite mais viver como a gente vivia, né? Mas o processo é muito... Tem que cavucar, tem que observar, tem que ver. Né? A ignorância é mais leve. Não é? É mais isso. leve viver na ignorância. É tão bom. Com certeza. Mas isso que a Rê traz é muito verdade. Depois que essa força é posta em movimento, a gente não se aquieta mais. A gente quer saber mais, a gente quer se conhecer melhor, porque a gente vai se sentindo melhor. Eu costumo falar na clínica que nós somos um tripé: corpo, intelecto e espírito. E nós temos que andar nessa congruência dessas três partes. Então, as nossas buscas para o nosso autoconhecimento, ele também tem que passar por esses três tripés: corpo, intelecto e espírito. Por onde começar no intelecto, doutora Débora?
O intelecto, eu acho que talvez seja o mais fácil, né? A gente vai aprimorando já na escola, depois na faculdade. É muito fácil a gente saber as coisas. Saber a gente sabe, mas o processo de mudança, ele não se dá no saber, ele se dá no sentir. Então, quando a gente consegue relacionar o intelecto, aquilo que a gente sabe, com o nosso sentimento e aí com as nossas ações, a gente já dá um passo muito grande para o autoconhecimento. Ivana, eu comecei a minha busca profissionalmente, né? Então foram anos e anos de busca profissional, no qual eu tive que mergulhar em habilidades, em competências, o que eu tinha, o que eu não tinha. Continua, né, isso, mas foi aonde eu iniciei. Hoje eu já estou num processo muito mais da minha vida pessoal. Talvez um pouco mais difícil, assim, porque tem coisas que eu vejo que é tão rotina já, sabe? É tão normal ser dessa forma que, como a Débora falou, o intelecto me parece, quando é técnico, a Débora sempre me fala isso, né? Que quando é técnico é mais simples. Quando parte para o sentir, parte para o outro lado, fica um pouco mais complexo, né? Então, nós já falávamos isso também em outros programas. Eu tenho agora aceitado que eu tenho um controle muito grande sobre tudo. Até dias atrás eu estava rejeitando um pouco essa verdade. E passou ali esse final de semana que eu vi algumas coisas que não, verdade. Eu sou muito controladora. Então, enxergar isso já é um ponto que faz com que eu evolua. Tipo, eu sinto que eu evoluí enxergando isso e enxergando os momentos nos quais esse controle me fez mal. Então, eu iniciei na minha carreira, assim, sabe? Porque eu era perdidaça, assim, né? E aí me encontrei agora, tô buscando na vida pessoal, um passo de cada vez, que senão tudo junto não funciona. Minha opinião. Quando nós tivemos a ideia de fazer o Persona Singular para conversar com mulheres, conhecer um pouquinho de algumas personalidades, dentre muitas das mulheres maravilhosas que nós conhecemos, e ao longo do Persona, eu descobri que eu precisava me conhecer. Mas eu também percebi que muitas destas mulheres também precisavam se conhecer. E essa temporada do Persona está sendo, para mim, transformadora. E eu tenho certeza que para muita gente que está nos vendo através do YouTube, nos vendo através do nosso site da 90.3 e nos ouvindo através da Difusora FM, certamente está sendo transformada. Porque essa jornada do autoconhecimento, como nós dissemos, ela não para, ela vai até o final dos nossos dias. E eu fico muito grata por ter vocês aqui. Convido as pessoas a assistirem esse nosso assunto. Afinal de contas, nós estamos com 2 especialistas aqui e uma terceira pessoa que vive a experiência do autoconhecimento diariamente, gente. Porque para mim é um autoconhecimento estar aqui, estar com o microfone. Eu já falei em outros programas, eu sou advogada por formação, eu não tive nenhum preparo. Eu estou me conhecendo. E cada dia eu procuro estar melhor. Mas não é só para estar aqui. Para estar aqui com vocês, eu preciso me conhecer um pouquinho. Então eu faço essa sugestão sempre para as pessoas se conheçam. E essa oportunidade do programa está sendo muito voltada para isso. Para que a gente possa levar um pouquinho, não só das nossas experiências, vivências, enfim, dos conceitos que vocês tão bem abordam e também de uma forma ou outra eu aqui, para que as mulheres, homens e as pessoas que queiram se conhecer estejam nessa caminhada. Eu espero terminar o final de 2021 com muito mais conhecimento sobre mim e que a gente possa que outras mulheres se conheçam melhor, não é? Eu agora estou continuando a falar, tive muito medo na minha vida de usar um batom vermelho. Para mim foi transformador na minha vida quando eu assumi isso e quando eu tive a coragem de usar um batom vermelho, porque eu me conheci. Eu sabia qual era o meu limite. Por mais que alguém viesse e falasse, está feio, está chamando a atenção. Mas o meu intuito não era chamar a atenção. O meu intuito era estar bem comigo mesma. E quando eu vi que para mim estava tudo ok, independente do que as outras pessoas pensavam, eu não tive problema nenhum, nunca mais, em usar um batom vermelho. Porque para mim era tranquilo. Porque eu me conhecia internamente. O que um batom vermelho representava para você que foi tão difícil usar essa persona? Para mim é um símbolo de poder, um poder pessoal. O batom me transmite isso, de memórias, enfim, de minha infância ou de conceitos que eu vi ao longo da abordagem da minha vida. Mas ele é um símbolo
que transmite esse poder pessoal interno da mulher. O nosso primeiro prazer quando a gente vem para o mundo, né, é o prazer oral, é a boca. Então, a gente assumir a boca, usar um batom vermelho, também é trazer e assumir a nossa sensualidade, né? Trazer muitas questões à tona do feminismo que a gente, ao longo da nossa trajetória, a gente às vezes acaba deixando de lado, porque somos forçadas que eu digo no termo pejorativo, não nesse sentido, mas assim, a gente trabalhar. Você entendeu? Você é formada para trabalhar, para estar ali. Inclusive, vamos lá, a saia da mulher. No guarda-roupa feminino, a mulher foi deixando ao longo dos anos de usar a saia, porque a saia é desconfortável. Ela não é um objeto prático para o trabalho. Pode observar. Quantas mulheres hoje... Inclusive, eu vi uma reportagem da Gol, uma empresa aérea, que as aeromoças não precisam mais usar saia e nem salto, porque é desconfortável, impede o trabalho. Então, deixa um pouquinho do feminismo que você estava falando. Mas o arquetípico da saia é tão interessante, né? Trabalha tanto o nosso lado feminino, só que, bem como você falava, aquele mundo regido pelo fazer impede que a gente entre em contato com a nossa sabedoria ancestral, com o nosso feminino que está ali dentro, que quer a saia, que quer o cabelo, que quer a maquiagem, né? Porque no fundo, a gente sempre tem a resposta para as coisas que nós nos questionamos. Por exemplo, a gente sabe, né, por que batom vermelho é importante, por que passar brilho é importante, por que usar salto é importante. A gente sabe, mas nem sempre a gente coloca esse saber para as outras pessoas, porque em alguns momentos eu sinto que nós temos que justificar muito as nossas escolhas. E no momento que a gente precisa começar a justificar, eu vejo por mim, é mais fácil acatar. Então, beleza, vou ser como todo mundo é, né? E no momento que a gente passa a se conhecer, sai esse peso da justificativa. Não gosta de batom vermelho? Só não usa. Mas deixa quem gosta usar e ser feliz. E respeita sem julgar. Isso é o principal, respeita. Ah, ela gosta. Que bom pra ela. Porque eu passei, gurias, uma vida me justificando de coisas que eu queria fazer. E eu tinha que estar sempre falando. E assim, ó, não era uma necessidade que os outros me questionavam. Era eu que queria ser aceita no mundo, que queria ser amada pelas pessoas. E eu passava a justificar o meu comportamento, ou as coisas que eu fazia ou deixava de fazer, né? Faz pouco tempo que eu perdi, e não perdi na totalidade ainda, o senso de explicar o porquê das minhas escolhas. E esse é o movimento que o autoconhecimento tem me trazido também. Eu acredito que uma frase que é o auge do autoconhecimento é assim: as minhas escolhas não diminuem a minha capacidade. Porque, como você disse, é questão de, às vezes, precisar ficar se justificando, ou isso ou aquilo para seguir padrões, porque vivemos numa sociedade, entre nós aqui, que exigem padrões. E se libertar desses padrões não diminui a sua capacidade. Porque as pessoas às vezes pensam, mas você tem que ser assim, você tem que ser para quem? Essa é a pergunta, né? Quando a gente se conhece, a gente aprende que a opinião do outro é só a opinião do outro, não é nada contra a gente. Às vezes ele está num dia que não muito bom, às vezes ele não tem conhecimento de causa, e quando a gente está com o nosso conhecimento enfraquecido, qualquer coisa que venha do outro tende a nos desestabilizar. E a gente vai tirando conclusões com base naquilo que é nosso. Então, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai tendo mais segurança também nos relacionamentos interpessoais. Fica mais fácil me relacionar com o outro, fica mais fácil transitar nesse mundo. E aí eu reforço também o tripé que tem que ter a espiritualidade, não importa que tu te ligue, mas a gente tem que andar com alguma coisa nesse sentido. E eu percebo também que muitas vezes a justificativa e a opinião é das pessoas que a gente mais ama, né? Por exemplo, eu sempre falo muito assim e converso com a minha mãe, porque a minha mãe ela me despertou algumas noias ao longo da vida que hoje eu entendo que eram situações nas quais ela acreditava ser certo e errado. E não é porque eu nasci dela, né, ou não é porque eu fui criada por ela, que eu necessariamente tenho que ser como ela.
E por muito tempo, a opinião da minha mãe com relação a muitas coisas da minha vida pesavam para mim, porque eu pensava, gente, mas eu não quero isso, eu não penso assim. Mas é minha mãe, né? Como é que eu vou falar para ela que eu não quero? Porque, né, enfim. Então, o autoconhecimento, ele faz isso que a Débora falou. Quando a gente entende que a opinião do outro é só uma opinião, é como se o mundo saísse das nossas costas. Sabe? Um mundo, assim, um mundo de pesos. Pesa bem menos, né? E, aliás, como aprender a lidar com aquilo que nós pensamos sobre o outro também é algo importante. Porque a gente fala sobre o que os outros nos julgam, mas quando nós precisamos aprender. Aí a gente tem que ver o que é nosso e a gente está projetando. Vocês sabiam que mais de 95% das nossas ações, elas são regidas pelo inconsciente? É 5% que a gente está consciente. Então, como nós falávamos no início, tem muitas coisas que a gente recalca, que a gente não quer olhar, que a gente nega em nós mesmos, mas aí a gente projeta no outro. Então, é muito importante a gente também ter discernimento, o que é meu e o que é do outro, porque senão a projeção é de dois lados, ela é ambivalente, né? E essa forma, Ivana, a projeção eu utilizo como uma ferramenta de autoconhecimento. Se tem uma pessoa que me incomoda muito por alguma coisa que ela tem, que ela faz, o que ela fala, eu paro para pensar o que está acontecendo. É recalque? Eu quero isso? Porque eu lembro que teve um período da minha vida que pessoas que se posicionavam muito me geravam um incômodo gigante. Porque eu não me posicionava e o meu desejo era de posicionamento. Você gostou desse assunto? Eu adorei, né? Eu sempre fui uma eterna buscadora de autoconhecimento. Fui para um templo budista, fui para uma tribo no meio da Amazônia, segui diversas denominações religiosas, fiz 3 faculdades, então eu sempre fui uma xereta. E você acha que já se conhece? Não me conheço ainda. Cada dia eu me descubro de uma forma diferente, mas hoje eu já aceito-me com mais tranquilidade, as minhas limitações, reconheço as minhas potencialidades, mas não me conheço ainda não. Você que está em casa, nos ouvindo através da 90.3, ou até mesmo vendo a gente através do YouTube, se conhece o suficiente? Tenho certeza que tem muito aí dentro de você para se conhecer. E se essa nossa conversa fez sentido para você, curte, encaminha para alguém. Certamente voltaremos com mais vezes sobre esse assunto. Afinal de contas, autoconhecimento nunca termina, né? É forever. Se a gente puder contribuir com você, muito que bem. E se você puder contribuir conosco, encaminha essa live para alguém, salva, compartilha, faz a sua parte. Afinal de contas, estamos todos nesta caminhada chamada autoconhecimento. Um grande abraço para você que esteve conosco até agora. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!